Pronto, pessoal, começou a gravar agora oficialmente, então vamos lá, né? Como eu estava falando para vocês, nós iremos estudar hoje a parte de inox, beleza? Começamos agora, Jéssica, fique tranquila. Então, peguem um caderninho de vocês, a telha, qualquer coisa que vocês usam para fazer as anotações. Então hoje nós iremos estudar o famoso NOx. Professor, o que danado significa NOx? Gente, NOx é nada mais nada menos que número de oxidação. Ó, número de oxidação. E nós iremos, gente, aprender, inclusive, aqui hoje, que oxidação significa perder elétrons. Então, esse número de oxidação, Jéssica, vai nos dizer quantos elétrons que uma determinada espécie está perdendo ou está ganhando. Mas eu costumo dizer o quanto que ele está perdendo, certo? Porque número de oxidação é essa ideia. Oxidação significa perder elétrons, oxidar. Lembra, quando a gente está falando de eletronegatividade, né, a gente sabe que o oxigênio, ele é o segundo elétron, ou desculpa, ele é o segundo átomo mais eletronegativo. Então, o que é que significa ser eletronegativo, gente? Lembra? É ele ter a capacidade de pegar, de roubar os elétrons para ele. Então, se eu pego qualquer outro átomo, qualquer outra espécie, coloco próximo do oxigênio, todo mundo vai perder para o oxigênio, menos o flúor. Então, vocês estão vendo, tanto que antes a gente dava a ideia de que oxidação era uma reação que acontecia somente com oxigênio, mas na verdade não é, beleza? Pode acontecer entre outras espécies também. Mas o que foi que eles percebiam? Que o oxigênio tinha essa capacidade de roubar, de extrair os elétrons dos outros átomos. Então, você pegava, sei lá, velho, um sódio e colocava próximo a um oxigênio, você percebia que o sódio perdia os elétrons para oxigênio. Aí esse processo de perda de elétrons, a gente chamava de número de oxidação. Ou de oxidação, perdão. Aí a química utiliza uma matemática para, de fato, quantizar isso aí. Então, eu olhar para uma molécula, eu olhar para um átomo e saber quantos elétrons ele está perdendo. Tanto que número de oxidação, a gente vai perceber que vai ser aquela cargazinha do íon. Gente, o íon, ele pode ser de dois tipos, né? Quem lembra quais são? Os Ânion tipos e de cátion. muito bem, ânion e cátion. E aí, aquelas cargas, tanto do ânion quanto do cátion, é que vão ser aqui o que vão ser o nosso número de oxidação. Beleza? Então, ele serve basicamente isso. Ó. Ele vai mostrar tanto a carga quanto o número de elétrons que aquela espécie está perdendo. Beleza? Então, deixa eu botar aqui, ó. Mostra o número de elétrons que um átomo perde. Perde. Beleza, gente? Tranquilo? Aí vamos lá agora para a gente poder analisar isso daqui, assim, ver, enxergar, aprender a como é que a gente vai fazer para visualizar esse danado desse inox. Vamos supor que eu coloque aqui, olha, o ferro e em cima eu coloque um 2 mais. Gente, vamos lá. A gente sabe que aquele 2 mais em cima está, na verdade, me representando uma carga. Isso é um íon, né? Mais especificamente um cátion. Mas esse cátion que está ali em cima, aquela carga que está ali em cima, ela está me dizendo o quê? Ela está me dizendo que esse ferro, ele ganhou ou ele perdeu elétrons? Ele perdeu. Perdeu. Muito bem, gente. Então ele perdeu. E ele perdeu quantos elétrons? 2 elétrons. 2. Muito bem, 2 elétrons, tá vendo, gente? Então, isso daqui, olha só, essa carga de cima é que seria o meu NOx. Então, eu poderia dizer que, nesse momento, o ferro, ele tá com NOx mais 2. Ele tá com NOx 2. Então, significa que ele perdeu 2 elétrons. Se eu colocasse aqui o ouro, gente, inclusive o ouro, a representação dele é a U, beleza? Muito bem, Letícia, isso mesmo. E colocasse aqui uma carga 3 mais. Aquele cara dali de cima, que é o NOx, estaria representando quanto? Estaria representando o quê? A Perdeu quantidade de 3 elétrons que ele elétrons. perdeu. Muito bem, quanto a elétrons que ele perdeu. E aí seria, ele perdeu exatamente 3 elétrons. Tranquilo, gente. Então isso aqui seria o NOx dele. Aí vocês podem perguntar, tá, beleza, Fabrício, mas o NOx ele só pode ser positivo, é? Não, ele também pode ser negativo. Então se eu tivesse aqui o cloro, por exemplo, e colocasse aqui em cima menos. Gente, esse menos aqui estaria dizendo o quê? Que o cloro ganhou ou perdeu? Ganhou um Ganhou um elétron. elétron. Muito bem, ele ganhou um elétron, tá vendo? Ganhou um
elétron. Aí a importância da gente lembrar das aulas anteriores, quando eu disse para vocês que a tabela periódica ela vai ser separada em três principais tipos de átomos. Nós teremos os metais, os ametais e os gases nobres. Falando apenas sobre os metais e os ametais, os metais vão ter capacidade de perder elétrons, ou seja, significa que o NOx desses metais vão sempre ser positivos. Beleza? É o caso que vocês veem aqui, ó. Tanto o ferro quanto o ouro ficaram com NOx positivo. Já os ametais, eles vão ter capacidade de ganhar elétrons. Então, significa que o NOx desses carinhas vão ser sempre negativos. Letícia disse aqui, olha. Quando ganha elétron é redução, que chama, né? Perfeito, Letícia, é isso mesmo, viu? Beleza? Então, ó, significa que os metais, eles oxidam. Eu vou até anotar isso daqui, ó. Beleza? Foi bem lembrado aí por Letícia. Então, vejam, gente, olha só. Os metais, eles têm capacidade de sofrer o que a gente chama de oxidação. Então, eles vão oxidar. Enquanto os ametais, eles vão reduzir. Ó, eles vão reduzir. Beleza? Isso é uma regra, Miguel. É uma regra. O metal sempre vai oxidar, os ametais sempre vão reduzir em uma relação. Tranquilo? Diz aí se deu, gente, para entender até agora isso que a gente fez. Deu, né? Massa, muito bem. Vamos lá para as primeiras regras do NOx, porque eu também não quero ficar enrolando muito, dizendo muita teoria, demonstrando muita coisa, porque senão o estudo fica muito chato. A aula vai ficar muito lenta e vai acabar dando sono em vocês. E eu trouxe umas questões que eu quero que a gente resolva. Vamos lá para algumas regras aqui, que a gente quer a regra do NOx, beleza? Então, ó, falando sobre essas regras, a primeira regra que a gente vai ter que seguir é que quando nós estamos falando, gente, de substâncias simples, olha, substâncias simples, elas vão possuir, gente, o NOx exatamente igual a zero. Aí lembra lá que a gente até já chegou a comentar a diferença entre substância simples e substância composta. Claro que a gente não entrou de forma detalhada, mas a gente chegou sim a comentar, né? Que substância simples vai ser aquela substância em que você vai ter um único tipo de átomo. Então, veja, se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, vou até botar aqui, ó. Se eu tivesse H2O e tivesse aqui N2. Colocasse aqui H2SO4 e aqui eu botasse O3. Vamos lá para a gente analisar. Quantos átomos nós temos no H2O? Átomos diferentes. 3, 2. Dois, muito bem, nós temos dois átomos diferentes, porque lembra que eu já falei para vocês, né, que átomo vai ser tudo que está na letra maiúscula. Se eu tiver letra minúscula, não vai ser considerado átomo. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, Na, simplesmente assim, ó, Na, tá vendo? O Na seria só um elemento, porque eu tenho uma única letra maiúscula, beleza? Já que no N2 a gente tem só um, não é isso? Só um tipo. Aí vejam, a água, por ter dois ou mais átomos diferentes, a gente vai dizer que ela é uma substância. Opa, isso, ela é uma substância composta. Beleza? Ela é composta, porque ó, vai ser composta por mais de um ingrediente. Já o N2, que só tem um único tipo de átomo, a gente vai dizer que ele é uma substância simples. Deu para entender isso, gente? Deu para entender? Deu, né? Então, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, seria o quê? Composta. Muito bem, composta. O O3 seria o quê? Simples. Muito bem, simples. E o sódio seria o quê? Simples. Muito bem, simples. Tranquilo, né, gente? Já aprendemos. Então, toda vez que eu tiver ali uma substância que ela for considerada uma substância simples, o NOx dela já vai ser zero de cara. Então, vamos supor que eu tivesse aqui o gás cloro. Então, vou colocar Cl2, beleza? Se a gente fosse calcular o NOx desse bichinho, quanto era que daria o NOx dele? De cara já. Zero, tá vendo?
numa relação? Miguel, essa regra é até lógica, já que um átomo de uma substância não perde elétron para ele mesmo. Perfeito. É isso mesmo, Miguel. Já ia até demonstrar agora, ó, no caso do Cl2, tá vendo? Ó, no caso do Cl2, se a gente tivesse, ó, teria um Cl aqui fazendo uma ligação simples com ele mesmo. Gente, essa ideia de NOx vai ser o quê? Vai ser o quanto que um tá perdendo para o outro. Velho, entre os dois cloros, tem alguém que tá puxando com mais força para poder pegar Não. isso? Não. Então, por isso que, como nós não temos uma diferença de eletronegatividade, eu não posso ter NOx, porque ninguém vai ganhar nem ninguém vai perder. Tá vendo? Vai ser uma relação neutra. Beleza? Então, essa daqui é a primeira regra. Tranquilo? Aí, a segunda regra, gente, é o seguinte: é que a gente diz que para íons monoatômicos, ó, dois. Para íons monoatômicos, o NOx ele vai ser igual à carga. Ó. Que foi aquilo que a gente falou lá atrás. Ó. Eu só estou fazendo isso daqui para poder ficar tudo muito bem escrito, para vocês poderem depois ter um resumo 100% completo. Inclusive, depois eu vou voltar um pouquinho para a gente estudar essa ideia de NOx a fundo, para vocês entenderem legal o que significa o NOx. Eu já tentei dar uma explicada aqui com o cloro, mas eu vou ainda botar outros exemplos. E eu também quero falar para quando você tem uma molécula orgânica, como é que a gente faz para determinar o NOx do carbono, que isso aqui vai ser cobrado um pouquinho lá em química orgânica para a gente, beleza? Então vamos supor o que é que significa íon, professor. Gente, lembra lá que vai ser aquela espécie que eu vou ter, ela tendo mais ou menos elétrons, ou seja, eu vou ter tirado ou colocado elétrons na camada de valência dele. Aí foi o que vocês disseram, de cátion e ânion, tranquilo? Aí vejam aqui, olha só que interessante em relação a isso. Vamos supor que eu tivesse somente o cloro e eu dissesse para vocês que o cloro ele estava elevado a -1. Gente, isso daqui é um íon. Por que é um íon, professor? Porque você tem uma carga em cima. E aí, se eu perguntasse para vocês, gente, quanto que é o NOx do cloro nesse momento, eles responderiam que é quanto o NOx? -1. Menos Muito um. bem, -1, tá vendo? Porque para íons monatômicos, o NOx já vai ser o valor da própria carga que eu tenho ali. Beleza? O que E a... significa monoatômicos? Oi? O que significa monoatômicos? Mono vem de quanto? De Um. uma substância só. No caso, só um átomo. Você tem um átomo. Por exemplo, Cl. Você Ah, tem quantos átomos? Só um. um só. Entendi. Tá vendo? Tranquilo? Aham, de boa. Pronto, aí vamos aqui botar. Ó. Aí seria a mesma coisa, Miguel. Por exemplo, o Cl2 seria biatômico, porque tem dois átomos, tá vendo? E assim por diante. Tranquilo? Aí vamos aqui para a gente poder ver a terceira regra, que aí nem é regra, gente. É a parte mais chatinha do NOx. Mas eu tenho certeza que vocês vão levar numa boa. Eu vou ser bem sincero. No começo, Miguel, a gente vai resolver como? As questões. Pegando o resuminho, fazendo uma tabelinha, principalmente essa terceira parte, e vai fazendo olhando a tabelinha primeiro, vai fazendo olhando o resumo. Depois você vai fazendo tantas questões que aí vai normalizar. Tanto que semana que vem eu vou ver as pessoas que estão estudando, quando eu perguntar o NOx de fulano é quanto, aí quem estudar direitinho, fizer todas as questões, vai responder na hora, os principais. Que é justamente isso aqui que eu ia falar com vocês agora, que são as substâncias que contêm o que a gente chama, pessoal, no caso os elementos, substâncias não, tá? Os elementos que possuem o que nós chamamos de NOx fixo. Porque tem, tá? Aí se ele é fixo, que significa liça, significa feitosa, que a gente vai ter que decorar, não tem pra onde correr, viu, Gabi? Mesmo que a gente não goste, muitas vezes, de contar com a memória, mas eu já falei para vocês que tudo que for relacionado a decorar, é preciso fazer muito exercício, porque não adianta você ficar repetindo aquilo ali, só lendo, é preciso você fazer exercício. Aí sim isso naturaliza. Vamos lá para a gente falar do NOx fixo. O primeiro NOx fixo que a gente tem, pessoal, é da família 1. Sabe os elementos da família 1? Todo elemento da família 1, gente, ele vai ter o NOx igual a +1. Todos os elementos. Então, se eu pego aqui a minha tabela periódica, deixa eu só eu pegar aqui minha tabelinha, que ela já está aqui embaixo, que ela só vive aqui embaixo. Olha,
Se eu pegar todos os elementos que estão aqui, é o famoso hoje li na cara, Robson Crusoe em francês. Então, todos os elementos aqui, tá vendo, ó, da primeira família, certo? Da família 1, que vai ser a família dos metais alcalinos, todos eles possuem NOx mais um. Então, se eu perguntar, e o sódio ele tem quanto de NOx? Aí vocês vão me responder, o NOx do sódio é mais um, porque o sódio faz parte da primeira família. Ah, e o Césio tem quanto? NOx mais um, porque ele faz parte da família 1. Aí, seguindo, certo, a mesma linha de pensamento, a família 2, que é a família dos metais alcalinos terrosos, eles vão ter o NOx mais 2. Todo mundo está entendendo até agora ou está muito complexo? Eu estou embananando a cabeça de vocês, sejam sinceros. Tá dando para entender mesmo, certeza, né? Pronto. Pronto, Miguel, seguinte, ó, isso aqui já vai ser o NOx fixo. Isso aqui vai ser uma regra que você vai precisar lembrar, certo? Alguns elementos vão ter o NOx que ele não vai mudar em situação nenhuma, ou vai mudar em situações muito específicas, mas que não acontecem com tanta recorrência. Aí a gente diz que esses elementos têm NOx fixos. Por exemplo, os elementos, Miguel, que estão na família 1 da tabela periódica, isso é daquela família 1 inteira. A gente já viu, inclusive, a divisão, tá, Miguel, da tabela periódica. A família 1 é o que a gente chama de grupo 1, que vai ser essa primeira coluna que está aqui, tá vendo, da tabela periódica, onde começa o hidrogênio, por exemplo. Então, do hidrogênio até o frâncio, que está aqui embaixo, a gente vai ter todos esses caras tendo NOx igual a 1, porque eles fazem parte da família 1. Acabou. Professor, não entendi ainda, como assim? Ó, vamos lá. O que era que a família da tabela periódica dizia sobre aquele elemento? A quantidade de elétrons De aonde? na Na camada de última valência. camada. Muito bem, na camada de valência, na última camada. Então, perceba, se está na última camada, vai ser a camada que eu vou poder mexer. Então, todos os caras que estão na primeira família, eles vão ficar com um elétron na camada de valência. Então, significa que eu vou conseguir tirar esse último elétron. Então, se tiro o último elétron, vai ficar positivo. Aí, como está perdendo um, fica um. Deu para entender isso, gente? NOx está totalmente interligado à tabela periódica. Lembra quando eu falei para vocês, tabela periódica, nossa, é fantástico. Ali, ó, Gil já pegou as duas frasezinhas dela e já decorou perfeitamente. E é assim que a gente tem que fazer, viu? Aí, Miguel, na família 2 vai ter NOx mais 2. Deu para entender agora? Isso? De buenas? Deu, né? Massa, muito bem. Aí vamos lá, agora a gente começou com a parte mais chatinha, porque família 1, família 2 é meio tranquilo a gente decorar, não é, Gabi? Mas aí vai começar agora os elementos em si, porque vejam, toda vez que cair uma questão, o alumínio, vocês vão dizer que o alumínio tem NOx mais 3. Já é meio que regra, tá? Então, alumínio é mais 3, o zinco vai ser NOx mais 2, e a prata vai ser NOx mais 1. E por último, aqui a gente vai ter o flúor. Eu vou até botar o flúor aqui, ó, do lado, tá? O flúor, gente, ele vai fazer parte de qual família? Quem lembra? A última. A Não, última, sempre a do a gás penúltima, no nobre. caso, né? A Isso, 17, a dos né? halogênios. Isso, muito bem, porque o flúor é um halogênio. Então, significa que ele faz parte da 17, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Esse cara, ele tem que ganhar um elétron. Então, o NOx dele, perfeito, Gabi, vai ser -1 o NOx dele. Tá vendo? Gente, é isso, cara. É isso, não tem muito segredo, não. Isso aqui vai ter que decorar. E a parte mais chata mesmo, vou ser bem sincero com vocês, são esses 3 caras daqui, porque eles não existem uma regra que eu consiga explicar para vocês aqui, tipo, tudo bonitinho, é relacionado à família deles. Não, gente, eles só são elementos que caem com muita frequência. Vocês vão perceber mesmo que na parte de bases eles vão estar se repetindo infinitas vezes, tá? Então, a gente precisa lembrar. Mas é só fazer o seguinte, lembra? Alumínio, zinco, prata. Alumínio, zinco, prata. Alumínio 3, zinco 2, prata 1. Vai caindo, tá vendo? Alumínio, zinco, prata. Alumínio, zinco, prata. 3, 2, 1. Alumínio, zinco, prata. 3, 2, 1. Aí você já sabe quais são os NOx. Isso aqui, gente, não tem segredo. Vai ter que decorar. Mas não se preocupem não que nas questões vocês vão perceber que não vai ter muito segredo, não.
É trabalho duro mesmo e acabou. Beleza, diz aí se deu para entender até agora. Porque nós deveremos agora uns casos especiais. Eu sim. Deu, de Só certeza, né? coloca o F ali do flúor, o flúor em si, para não ficar confundido com família, fica Pronto, melhor. deixa eu botar aqui, ó. Pronto, tranquilo assim? Aí você já sabe que é flúor. Melhor. Beleza? Pronto, massa, muito bem. Aí, antes de eu falar sobre os casos especiais de inox, bora, vamos entender legal a teoria, tipo assim, o que é que significa esse danado desse inox? Eu posso passar, né, gente? Essa página 1 aqui, ó. Pode. Posso, né? Muito bem, deixa eu passar, com certeza que já deve ter mandado lá no grupo para vocês. Bora lá, porque agora nós iremos entender isso, certo? E, pai, por que é que dentro de uma molécula eu vou ter, tipo assim, cada um com NOx diferente? Eu quero saber como é que isso vai acontecer. Aí vamos entender o NOx. Eu vou até botar aqui, ó, de azul, tá? Ó, entendendo o NOx. Porque aí vocês já saem daqui com isso aqui 100% compreendido, e aí não vai ficar sofrendo depois achando que vai ter que decorar informação. Ciência da natureza não tem que decorar, tem que compreender, tá? Muito bem, inclusive. Vamos lá então, povo lindo. O NOx, vamos supor que eu coloque aqui, olha só, a seguinte molécula. Eu vou colocar o ácido clorídrico, gente. O ácido clorídrico é o famoso HCl. Aí a gente precisa lembrar agora, entre o hidrogênio e o cloro, quem é mais eletronegativo? Qual foi a frase que eu disse para vocês, que era para decorar, ou a palavra para saber os elementos mais ou menos eletronegativos? Fui ontem no Clube Brasil e saí correndo para o hospital. Muito bem, fui ontem no Clube Brasil e saí correndo pro hospital. Perfeito. Aí, quanto mais próximo do flu é o quê, Gil? Mais eletronegativo ou menos? Mas, Muito bem, tá vendo? Para cá é mais eletronegativo, perfeito. Então significa que entre o cloro que está aqui, que é o quarto termo, e o hidrogênio que vai ser o último, pô, o cloro ele vai ser mais forte. Então significa que o cloro ele vai puxar o eletrãozinho do hidrogênio para ele. Então se ele puxou um elétron para ele, ele ficou positivo ou negativo? negativo. Muito bem, então ele vai ficar aqui, ó, negativo. Já o hidrogênio ele perdeu esse elétron, então ele fica positivo. Aí já dá para a gente saber, inclusive, qual vai ser o valor de cada NOx. Olha, nessa molécula, eu sei que o hidrogênio ele vai ter NOx mais um, porque ele vai ter perdido um elétron, enquanto o cloro ele vai ter ganhado um elétron. Então, o NOx dele é menos um. Captaram isso, gente? E mais ainda, se a gente pegar e fizer o NOx geral, ou seja, eu pegar cada um dos elementos que estão aqui, somar esses NOx, quanto é que vai dar o somatório do NOx de uma molécula? Olha, eu tenho que Zero. ficou mais um, muito bem. Quando eu juntar com menos um, isso aqui vai ficar zero. Sabe por quê? Isso aqui é regra, gente. Olha, em uma molécula, olha, na molécula, vou botar assim, ó, em moléculas, o somatório dos NOx dos átomos é zero. Beleza, porque isso, inclusive, gente, é importante para quando eu for descobrir, porque vocês vão perceber que eles sempre vão perguntar qual é o NOx do elemento central. Aí isso aqui é importante. Aí você vai pegar a molécula, quando você somar todo mundo tem que dar zero. Aí vamos supor que eu tivesse aqui, velho, o CO2, ó, vou botar aqui o C, vou botar aqui os dois O's, beleza? Gente, entre este carbono que está aqui, ó, vamos lá, para a gente trabalhar primeiro esse carbono e esse hidrogênio. Entre o carbono e o hidrogênio, notem que nós temos aqui, olha, os elétrons, tá? Temos 2 elétrons do carbono e temos 2 elétrons aqui do oxigênio.
Gente, entre o carbono e o hidrogênio, quem é que vai puxar os elétrons? Quem é que vai ficar com esses elétrons? Carbono. O carbono. Então significa, olha, que esses elétrons vão para lá. Tá vendo? Ó, vão para lá. Aí, nesse caso, esse oxigênio, Gil, ele tá ganhando quantos elétrons? Tá roubando quantos elétrons? Peraí, é carbono e oxigênio, não é isso? Desculpa, no caso, o oxigênio, ele vai estar roubando Então é o quantos elétrons? oxigênio que vai estar 2. Muito bem. Então, como ele pegou, ele ficou negativo. Então, ele ficou com NOx mais 2, ou NOx menos 2. Ou seja, ele já perdeu 2 elétrons, esse carbono. Mas vamos estudar aqui, olha. Entre esse carbono que está aqui e o outro oxigênio, quem é que vai perder ou quem é que vai ganhar? O oxigênio ganha e o carbono perde. Muito bem, tá vendo? Então esse cara vai ficar menos 2. Já vamos lá para a gente notar. No total, esse carbono ele perdeu 2 para esse oxigênio e perdeu outros 2 para esse oxigênio. Então significa que no final o carbono perdeu quanto? 4 elétrons. Muito bem, como ele perdeu, fica positivo. Então significa que o NOx do carbono nesse caso é 4. Todo mundo sacou o que é que significa esse danado desse carbono ou desse NOx agora? Tá vendo? A gente tem que decorar algumas informações? Tem. Mas a gente precisa entender isso daqui para quando precisar. Porque, vejam, vamos supor que eu coloque aqui uma molécula orgânica. Então, deixa eu botar aqui, ó, para moléculas orgânicas. Ó, para moléculas orgânicas. Vamos dar uma estudada aqui, porque muitas vezes vocês não vão conseguir decorar todas essas informações, não, tá? Porque a orgânica, vocês podem perceber que ela tem como característica, né, por céu, ter aquelas cadeias bem extensas. Então, as cadeias extensas ficam difíceis da gente estudar ela, entendeu? Então, vamos supor que se eu colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vou botar 5 carbonos. Beleza? Vou dizer aqui que esses carbonos fazem ligações simples entre eles. Vou botar uma carboxila no final, que é dupla OH, beleza? Só que, inclusive, quem lembra do ano passado que tipo de função vai ser essa? Que tipo de Ácido função? carboxílico. Muito bem, isso mesmo. Aqui é o ácido carboxílico. Tá vendo? Mas só não se preocupem não que a gente vai estudar ainda, tá? Isso esse ano ainda. Aí vejam, deixa eu terminar aqui de botar tudo bonitinho. Então, tem hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, e aqui agora mais 3 hidrogênios. Hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Vamos lá para a gente estudar agora os NOx. O que eu vou fazer, gente? Eu vou primeiro começar a contar, numerar esses carbonos que estão no meio. Porque vocês vão perceber que o que vai ser importante na orgânica vai precisar contar os NOx tudinho. Vai. Nesse caso, a gente vai precisar, Miguel, quando eu estou falando de molécula orgânica, a único átomo que ele é importante para a orgânica é o carbono. O resto, pouco me importa. Então, o que eu preciso fazer aqui primeiro é numerar esses carbonos. A gente vai aprender em orgânica como é que faz para numerar eles, certo? Quais são as regras, mas, enfim, saibam que vai começar por esse daqui, que é onde tem a nossa função. Então, carbono 1, aí para trás, carbono 2, 3, 4 e 5. Não se preocupem que futuramente a gente vai aprender como que faz, quais são as regras que têm que ser levadas em consideração para a gente poder fazer essa contabilização, melhor, essa numeração, a numeração desses carbonos. Aí veja, se eu fosse estudar, por exemplo, aqui, qual é o NOx desse primeiro carbono? Aí eu ia estudar agora. Veja, eu quero que vocês digam, entre o carbono 1 e o carbono 2, alguém está puxando mais ou menos entre esses dois carbonos? Não. Não, Então, vai. não vai ter. Agora, entre esse oxigênio que está aqui e esse carbono aqui, ó, o oxigênio da dupla ligação e ele. O oxigênio puxa mais. Puxa mais. Muito bem. Então, vou botar aqui a proteção. Oi. E por ser dupla, puxa mais ainda, não é isso? Tem essa questão, né, Ju? Ainda fica com um pouquinho mais de força, mas não é isso que a gente vai levar em consideração. Fique tranquila, viu?
Aqui é só mesmo a natureza do átomo. Só pelo fato de ser oxigênio, ele já vai puxar muito. Então, vejam, ele já puxou. Significa que esse carbono ele perdeu 2 elétrons. Aí, vamos lá. Para esse outro de cá. Olha, que tá aqui, tá vendo? Aí ele vai ter perdido quantos agora? Para esse oxigênio? Mais 2. Mais 2, porque note, ó, não mais 2 não, porque veja, o oxigênio ele já vai ter pego um do hidrogênio. Então, Ah, sim. ele só vai ter puxado quantos? Mais 1. Muito bem, tá vendo, ó? Diga aí, Amandinha. Fabrício, volte só rapidinho aí no oxigênio. No caso, ele puxa 2 Isso, porque ele tem uma ligação duplas. dupla. Pronto, vamos levar em consideração isso, beleza? Então ele Aí, puxa, né? isso, justo, ele puxa os 2 elétrons para ele. Certo. Já que pode perceber, você tinha só uma ligação simples, então ele vai puxar só uma, tá vendo? Porque um deles ele já tinha puxado do hidrogênio, que estava aqui, que também é fraquinho. Tá vendo? Tranquilo? Aí vem cá, no final, gente, no final, esse carbono ele perdeu quantos elétrons? 3. 3. Então, se ele perdeu, vai ficar positivo ou negativo? Positivo. Muito bem, então significa que o NOx desse cara vai ser mais 3. É isso, prof. Vamos lá, agora bora estudar o carbono 2. O carbono 2, quantos ele vai perder elétrons para esse carbono 1? Não, Não. Vai perder para o carbono 3? também não. Também não. Vai perder para esse hidrogênio que está aqui ou ele ganha do hidrogênio? Não, ele ganha. Muito bem, então vai ficar assim, ó, tá vendo? Ó? Ele vai ganhar do hidrogênio. Já desse oxigênio aqui, o que aconteceu? Vai perder. Vai perder quantos? 1. Muito bem, então, ó, tá vendo? Vai ter perdido 1. Então, como ele, olha só, ele perdeu 1, aí ao mesmo tempo ganhou 1. Qual foi o NOx dele, então? 0. 0, muito bem, tá vendo? O NOx dele Faça foi 0. isso. Tá vendo? Ao mesmo tempo que ele doa, ele recebe também. Aí, no caso, Justamente. fica por igual. Fica por igual, justo. Tá vendo? Aí vamos agora para a gente estudar o terceiro. Ó. O terceiro vai perder para o carbono 2? Não. Perde para o carbono 4? Não também. Não. Mas perde para o hidrogênio? Se sim, quantos? Sim e 2 elétrons. Muito bem. Então qual foi o NOx desse terceiro cara? Mais 2. Muito bem, tá vendo? Agora eu quero que vocês façam carbono 4 e carbono 5. Pode ser e me digam? Por Fabrício, favor. Oi. Bom dia. a gente pode voltar para esse segundo carbono aí. Você falou que ele, Pode. ele perdeu para o oxigênio. Isso. 1 Ele elétron. ele ganhou 1 do hidrogênio. Isso. Aí Então, ele subtraiu e deu 0. isso, porque assim, ó, veja. Se ele ganhou do hidrogênio, ele tinha ficado menos 1, não é isso? A gente sabe que é negativo, né? A questão do elétron, essa confusão mesmo. Aí ele perdeu 1 para o hidrogênio, então ficou positivo ou negativo? Positivo. Isso, e foi mais 1. Aí quanto é que dá menos 1 mais 1? É 0. Tá vendo? Ok. Beleza? Pronto, esperar aí a galera mandar também. Quero saber do quarto, quanto é que vai dar. E do quinto, velho, quanto é que vai dar, velho? Me diz, velho. O carbono aqui, velho, dizendo me dá, velho. E o oxigênio do não. Dando todinho pra ele, velho. Em Miguel, ele dizendo, aí para, fulano, eu gosto tanto de você. Não faz isso comigo, não. Oi, C4 menos 2, C5 menos 3. Arrasaram, velho. Muito bem, Jéssica. Muito bem, Gil. Muito bem, Miguel. Entendido, gente. O C4 vai ser menos 2. Ui, menos 2. C5 aqui vai ser menos 3. E aí, difícil, vai? Ou gostosinho de fazer? É fácil, mas assim, tem que ter. Ai, me desconcentrei aqui, meu Deus, pera. Não é que é fácil, mas tem que saber contar direitinho. É muito mais complexo, eu diria, do que você analisar uma moléculazinha como HCl, por exemplo.
É. Parar, escrever, entender qual é o primeiro, qual é o segundo. Mas vai. E tu percebeu, Gil, que se tu tivesse apenas decorado essas informações, tu não teria conseguido fazer essa daqui? Total. Verdade, viu? Vocês entender. Diga aí, Amandinha. Socorro, Jéssica. Fabrício, no quarto, por que que deu -2? Porque, veja, vamos lá, Amandinha. Ele vai perder alguma para o carbono 3? Ele perde. Não. Não, né? Ó. Ele perde para o carbono 5, se é carbono? Não. Mas vamos lá. Para o hidrogênio, ele perde ou ele ganha? Porque ele não está ligado com esse hidrogênio, ele perde ou ele ganha? E ganha. Muito bem, ganha. Então eu vou botar assim, Amandinha, ó. Se ele ganha, tá vendo? Porque esse elétronzinho tá ficando para ele, ó. Tá vendo? Então, ele ganhou esses dois. Desse daqui, ó, ele ganhou ou perdeu desse hidrogênio? Ganhou também. Ganhou, tá vendo? Então, ó, ele ganhou um desse hidrogênio e ganhou outro desse hidrogênio. No final, ele ganhou quantos? 2. Mas por que é Dois. negativo? Tá vendo? Porque ele não ganhou elétron. O elétron é positivo ou negativo? Ah, tá, é verdade. Sacou? Eu estava na matemática, entendeu? Mas agora eu compreendi. Sacou? Menos é o fato de ganhar. Oh, meu Deus. Isso, muito bem. Perfeito? Ok, né, gente? Vamos lá, agora vamos supor que a questão pedisse para vocês determinarem o NOx médio. Tinha como, professor? Tinha. Não é muito comum, mas eu vou passar porque vai que. Entendeu? O Enem está mudando um pouquinho a perspectiva. Eu sei que antes vocês me digam, professor, mas eu assinei um curso e o professor lá falou que essa parada de NOx médio é só para questões extremamente difíceis e tudo mais, porque é um negócio que você precisa lembrar, mas a gente vai passar porque a gente está aqui para ver o que a gente puder. Se ele quiser o NOx médio da molécula inteira, vocês vão fazer assim, ó, vocês vão somar os NOx, vocês vão pegar a soma dos NOx de todos os carbonos e vão dividir isso daqui pelo total de elementos, ou seja, total de carbonos. Beleza? Então vamos supor que a gente quisesse aqui, olha, qual vai ser, deixa eu botar, cadê? Aqui, pronto. Qual vai ser o NOx médio do carbono nessa molécula? O que eu faria era pegar todos os carbonos e somar esses NOx. Então ficaria o NOx do primeiro é mais 3, vocês vão entender isso. Ia juntar com o segundo NOx, que é 0, mais o terceiro NOx, ou seja, o NOx do terceiro carbono, que é mais 2, junto com o NOx do quarto, que é menos 2, junto com o NOx do 5, que é menos 3. Todo mundo entendeu isso aqui? Eu fiz? Sejam sinceros. Pronto, massa. Tem que ser sincero. Se não entendeu, fala que eu repito. Beleza? Aí vai dividir pelo total de elementos. Quantos carbonos aqui a gente está pegando? 5. Pronto, então divide por 5. Ah, professor, então se tivessem 12 carbonos, eu dividi por 12, acabou. Agora é só somar, ó, fica 3 com 0 é o próprio 3. 3 mais 2, 5. Então fica 5. Aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá o quê, gente? Mais com menos? Menos. Menos, muito bem. E aqui mais com menos de novo, menos. Ó, beleza. Tudo isso dividido por 5. Beleza? Aí vai ficar aqui, olha. Menos 2 com menos 3 dá quanto? Menos 5. Menos 5. 5 menos 5. 0. E 0 dividido para 5. 0. Muito bem, isso aqui é o NOx médio da nossa molécula. Se ele perguntar se essa molécula aqui, ela tem NOx quanto? Vocês vão dizer, tem NOx 0. Beleza? Molécula inteira. Aí recai sobre aquilo que a gente disse, né? Que o NOx da molécula tem que dar 0, né? O somatório. Tranquilo, gente? Tranquilo ou não? Tranquilo. Tranquilo. Tá muito bem. Agora fiquei feliz. Agora passar para a segunda parte, né? Que agora a gente vai estudar os casos especiais. Eita, professor, precisa de estudar os casos especiais, velho? Precisa, gente. Aí eu também não gostava, não, na minha época, não. Mas tem que estudar, né? Porque a gente vai entrar na parte de peróxidos, dióxidos, superóxidos, na parte de óxidos, que é uma das funções inorgânicas, olha. Aí precisa, viu?
Precisa, que são os casos especiais. Ó, casos são os casos especiais. Vamos lá para a gente poder agora ver, porque assim, vejam, a gente falou que alguns NOx, eles vão ser fixos, correto? Que vão ser família 1, família 2, alumínio, prata e ouro, né? Ou alumínio, zinco e prata, desculpa, e o flúor, né? Isso são os elementos fixos, ou seja, que não vão mudar em hipótese alguma. Mas alguns podem mudar, que são esses casos especiais. Aí o primeiro caso especial que vocês precisam lembrar é o famoso hidrogênio. Ó, famoso hidrogênio. Gente, quando nós organizamos a tabela periódica, eita, eu botei hidrogênio. Ai, que lindo. Hidrogênio. Quando a gente organiza a tabela periódica, a gente coloca o hidrogênio em que família, velho? Não, não há. Então, não é isso, não há na primeira. Então, tecnicamente, ele teria quantos, ele teria NOx quanto? Mais um. Mais um, muito bem. E esse vai ser o NOx mais comum para ele. Porque, veja, nós teremos 3 situações de NOx do hidrogênio. Nós teremos o NOx do hidrogênio sendo -1, o NOx sendo 0 e o NOx sendo +1, beleza? Aí, antes que vocês me perguntem, oxe, e por que tem essa variação toda, Fabrício? Por que tem essa variação toda? Porque nós temos uma ideia de NOx máximo e NOx mínimo. Não entendi isso, professor. Repete, por favor. Vamos supor que eu pegasse aqui o NOx do nitrogênio. O nitrogênio faz parte de qual família? Quem lembra? Qual a família do nitrogênio? 15, muito bem, tá vendo? Família 15. A antiga 5B, né? Ou, desculpa, a antiga 5A, perdão, a antiga 5A. Família 15. Então, tecnicamente, ela teria quantos elétrons na camada de valência, velho? Quantos elétrons na camada de valência o nitrogênio tem? 3. Não, ele faz 3 ligações, mas elétrons na camada de valência. Quando eu faço a distribuição eletrônica, com quantos 5. elétrons? 5, muito bem. Então significa o quê? Que esse cara, se liga, viu? Esse cara, para ele fechar a regra do octeto, ele precisa ganhar quantos elétrons? Para ele fechar o octeto? 3. Então significa o quê? Se ele pode ganhar 3 elétrons, ele pode ficar mais 3 ou menos 3? -3. Muito bem, então ele pode ficar, ó, veja só, viu? Ele pode ficar com o NOx -3. Mas vem cá, será que, Miguel, sei lá, eu usando algum recurso, alguma coisa, esse cara ele pode perder até quantos elétrons na camada de valência dele? Por algum motivo, eu sei que ele é um ametal e naturalmente ele não perde, ele ganha. Mas se fosse para ele perder, ele poderia perder até quantos elétrons? Da camada de valência? Até 5, né? Ele pode, porque ele não tem 5 elétrons na camada de valência. Então, de alguma forma, ele pode perder até 5. Então, qual é o segundo NOx dele que ele pode ter? Se ele está perdendo os 5. Muito bem, mais 5. Então, ó, mais 5 vai ser o que a gente chama de NOx máximo. E o -3 vai ser o que a gente chama de NOx mínimo. Disse e deu para entender isso aqui, gente. Eu vou explicar já já ali com hidrogênio. Por conta das ligações, né? É natural, Gil. É natural. Só cuidado na hora das questões, para entender de boa, viu? Aqui, Gil, ó, seguinte. Eu tenho um nitrogênio. O nitrogênio faz parte da família 15. Se ele faz parte da família 15, significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Gil, esse cara ele pode ter 2 situações. Vai ter uma situação que é natural. A natural é ele ganhar 3 elétrons para atingir a regra do octeto. Para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, ele pode perder 3 elétrons. Gil, se ele perde 3 elétrons, ele vai ficar positivo ou negativo? Se ele perde. Ou, desculpa, perdão. Se ele ganha 3 elétrons. Negativo. Negativo. Ele vai ficar -3, porque ele está ganhando 3 elétrons. Não é isso? Vai. Agora, vem cá, Gil. Se por algum motivo, por alguma razão, a gente não sabe qual, a gente sabe que naturalmente esse cara ele sempre vai ganhar. Mas vamos supor, de alguma forma, eu ligue ele e outro cara que é muito mais eletronegativo que ele. Ele pode perder, Gil, até quantos elétrons?
da camada de valência? 5, porque é o que ele tem. Aí, se ele perde 5 elétrons, ele fica positivo. Aí, fica mais 5, porque ele está perdendo. Então, significa o quê, gente? Que o NOx máximo que o nitrogênio pode ter em uma molécula é mais 5. E o NOx mínimo que ele pode ter é menos 3. A ideia de NOx máximo e NOx mínimo. Para vocês verem o porquê que se tem essas variações. Porque, vejam, o hidrogênio, ele tem quantos elétrons na camada de valência? O hidrogênio? Ó. Então, o elétron na camada de valência, ele só tem 1. Tá vendo? Aí, vejam, olha só. Esse cara, por ter um elétron na camada de valência, ele pode, para atingir para atingir a estabilidade, porque ele atinge a estabilidade com quantos elétrons? Quem lembra? Se der uma exceção. 2, muito bem. Para que ele atinja com 2, ele precisa o quê? Ganhar ou perder? Ganhar 1. Muito bem. Se ele ganha 1, veja. Se ele ganha 1, ele fica menos 1. Mas vem cá, o hidrogênio ele tende a ganhar ou a perder? A perder. Aí ele perde quantos elétrons? 1. Muito bem. Mas ele pode também nem ganhar nem perder numa relação. Pode ficar Então, Fabrício, é só essa relação, né? Do que falta e do que pode perder. Perfeito, muito bem, isso mesmo. A pessoa tem vendo? que decorar, né? Os números, não sei o quê, do bico do pato, do pato. Não era isso? Aí eles se confundiam, me confundia também, a Amandinha, não vou negar pra tu, porque era meio ruim de decorar. E depois eu me tornei bom de decorar, não vou negar pra tu, não. Mas tinha uma dificuldadezinha do cão, viu, menino? Meu Deus do céu. Aí por isso que eu preferi entender, aí por isso que eu tô explicando pra vocês o porquê das coisas. Eu acho que é um pouco mais fácil de captar essas informações. Aí vejam aqui, como é que de diabos eu vou saber quando é que essa porra vai ter NOx menos 1, quando é que vai ter NOx 0 e quando é que vai ter NOx mais 1. Vejam só, o mais 1, ele vai ser na maioria dos casos. A gente até costuma dizer, brincar dizendo, a maioria dos casos. A gente até costuma dizer que o hidrogênio ele vai ter o NOx fixo mais 1. Porque, velho, vocês vão perceber que em quase todos os casos, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1, porque ele vai perder um elétron. Beleza? Na maioria dos casos. Então, vamos supor, eu vou ligar ele com o oxigênio, H2O. Pô, no H2O ele vai ter sendo mais 1. Tranquilo? Já ele vai ser 0 toda vez, gente, que ele se ligar com outro oxigênio. Então, vamos supor que eu tenho aqui, olha, a molécula H2. Gente, no H2, cara, olha, H de K, H de K. Tem alguém que vai puxar mais do que alguém aqui? Não. Não, então o NOx desse cara é 0, o NOx desse cara é 0 também, tá vendo? Então, quando for HH, é 0. Agora, menos 1 é um caso bem específico. Só vai ser isso se você tiver, se a gente tiver o que nós chamamos de hidretos. Ó. Hidretos metálicos. Por exemplo, olha, a gente tiver NaH. Nesse caso aqui, aí sim a gente vai ter o NOx desse bichinho sendo menos 1. Gente, hidreto metálico é toda vez que você tiver hidreto, vem de hidrogênio. Metálico vem de metal. Então, toda vez que o hidrogênio se ligar a um metal, aí o NOx dele vai ser menos 1. Mas aí é bem raro, tá, gente? Bem raro. O Enem também mal cobra. Os vestibulares em geral também. Eu tô passando mais por desencargo de consciência. Deu para entender isso? Sim ou não? Diz aí, Feitosa, diz aí, Gabi, diz aí, todo mundo. Diga aí, Miguel. Tem como saber dessa regra sem, tipo, aplicando, sem decorar? Tem. Tipo, se eu não lembrar e fizer na questão, vai dar certo? Vai, porque veja, o Na faz parte de que família? O sódio. Vixe. Fui ontem no Clube Brasil. Meu Deus do céu. Hoje li na Caras. Sim. Um A. Então, se ele faz parte da família 1, ó, significa que ele tem NOx quanto? Mais 1. Mais 1. No caso. Aí lembra, a molécula tem que dar quanto o somatório das moléculas? Do NOx das moléculas? 0. 0.
Vamos supor que eu chame isso aqui de X. Então, quando eu pegar mais um, somar com X, porque eu não sei quanto é que vale o NOx do H, vamos chamar de X. Então, quando eu pego mais um, somo com X, isso aqui tem que dar zero, porque a molécula tem que ser neutra. Deixando só o X de um lado da igualdade, como é que eu passo esse mais um? Menos 1. Pronto, muito bem. Então, eu sei que o NOx aqui vai ser menos 1. Calma, por que tem que dar zero toda... Ah, calma. Toda molécula tem que dar zero. Ó, é uma das regras que eu tinha colocado aqui atrás, ó, Miguel. Tá vendo? Ó? Eu tô lendo aqui. Tá vendo? Sim. Pronto, cadê? Ah, mas eu tinha colocado aonde, gente? Pelo amor de Deus. Cadê? Eu lembro que eu coloquei em algum lugar. No outro slide. Né? É porque travou. Meu Deus, gente, tá podre, viu? Meu computador já tem que dar uma limpada. Aqui, ó. Foi nesse aqui, ó. Em molécula, o somatório do NOx dos átomos é zero. Tá vendo? Por regra já. Porque, veja, a gente aprende até em física que naturalmente uma coisa ela é neutra, né? Na química também vai ser do mesmo jeito. Naturalmente ela vai ser neutra. Acertar em neutro significa Então, zero. as equações que vão aparecer, normalmente a gente vai ver os NOx, colocar o X igual a zero. Isso, perfeito. A gente vai ver já, inclusive, um exemplo que eu trouxe. Entendi, tá certo. Obrigado. Tranquilo? Aí, ó, o segundo caso aqui especial, vai ser o oxigênio, velho. Ó. Agora, o oxigênio ele é mais chatinho um pouquinho, tá, gente? Porque ele vai ter vários casozinhos aqui, mas vamos lá. Ó. O NOx, gente, dele pode ser -2, pode ser -1, pode ser meio, pode ser 0, pode ser mais meio, pode ser mais 1 e pode ser mais 2. Deixa eu botar mais em cima aqui, ó. Ou melhor, botar aqui para o lado. Então, ele pode ser -2, pode ser -1, menos meio, 0, mais meio, mais 1 e mais 2. São todas essas situações de NOx que a gente pode ter. Aí recai novamente para a questão da família, por isso tem essas variações. Mas vamos entender aqui, vejam só. O -2 vai ser a maioria dos casos. Então a gente até brinca dizendo, maioria, a gente brinca dizendo que o hidrogênio, ele vai ter quase fixo, eu vou até voltar para cá, ó, ele vai ter quase fixo o NOx mais 1, beleza? Já o oxigênio, ele vai ter quase fixo o -2. Deu para entender isso, né, gente? Porque existem as variações, mas a maioria dos casos vai ser -2. Já vai ser -1 quando você estiver formando, ó, quando você pegar o hidrogênio para formar o que a gente chama de peróxido, que nós iremos aprender futuramente, fiquem tranquilos, tá? Tranquilos. Então, quando formar peróxido, por exemplo, água oxigenada, que é peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, nesse caso, o oxigênio vai ser -1. Ou seja, quando você for fazer o estudo, preste atenção nisso, quando você for fazer o estudo do NOx e você perceber que, poxa, cara, o NOx do oxigênio está dando -1, é porque aquela substância, ela é um peróxido. Mas nós iremos aprofundar os estudos disso na aula de óxido. Fiquem tranquilos quanto a isso, beleza? Então, -1 é quando formar peróxido. Já vai ser meio quando ele formar, já anotem isso que futuramente eu vou usar, tá? Quando forma o que a gente chama de superóxido. Beleza? Por exemplo, óxido de potássio, tá vendo? Ó, superóxido de potássio. K2O4. Aí aqui vocês vão perceber que o NOx do oxigênio vai ser -meio. Vai ser 0 quando ele se liga com quem? Com ele mesmo. Muito bem, com ele mesmo. Ó, vocês já entenderam. Ó. Então, quando se liga com ele mesmo, o NOx é 0. Agora, gente, olha, vai ser meio e 2, desculpa, vai ser 1 e 2, ó, meio, na verdade, a gente nem vai comentar agora não, tá? Mas vai ser 1 e 2 toda vez que ele se ligar, olha, com flúor. Então, se ele se ligar com flúor, por exemplo, eu tenho aqui OF2, eu tenho O2F2. Aí aqui não são mais óxidos, são o que nós chamamos de fluoretos, ó.
Então, quando formar fluoretos, aí nós dizemos que o oxigênio pode ter NOx mais 1 e mais 2. Sendo bem sério com vocês, raríssimo cobrar isso aqui. O que mais cobra é da parte daqui para cima. Ó. Então, de 0 a -2, os mais cobrados. Ou seja, mais cobrados. Quando não tivermos sob essas situações, o NOx vai ser quase fixo, -2. Vamos considerar como sendo -2. Disso deu para entender ou não? Podem ser sinceros. Para a gente fazer algumas questões agora. Vai fazer alguns probleminhas que eu trouxe. Posso passar isso aqui? Posso, né? Alguém mandar no grupo, por favor? Pronto, acho que a Jéssica já mandou, viu, Amandinha? Jéssica manda rapidinho, pelo instante, tira o print. Pronto. Muito bem, bora fazer uns exemplos aqui, Amandinha, ó. Nossa, a Fabrícia, Letícia perguntou -1/2. Como? Eita, peraí, que tá travado o chat aqui, olha. Faltou. Não, perdão, o mais. O mais Pronto. 1/2. Pronto, esse mais 1/2, na verdade, ele não vai existir para nós que somos do ensino médio, certo? Então, vocês nem considerem, podem riscar ele daí, viu? Podem riscar. É você dizer que é um NOx que não vai existir, beleza? Aqui agora, nesse momento. Eu só botei para ilustrar, certo? Mas ele não existe. Ó. Não há elementos. Beleza? É isso, Miguel. Nós vamos aprofundar na aula de óxidos, tanto peróxidos quanto superóxidos. Ok? Fiquem tranquilos quanto a isso. Aí vamos aqui para a gente poder partir, então, para os nossos exemplos, ó. Nossa, tá toda hora. Ah, agora foi. Muito bem. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, CaCO3, que é o famoso calcário. Vou botar aqui também Al2, abre parêntese, SO3, 2. Vou botar aqui um outro Ca, ClO3, 2. Manganês, O4, menos. HCO3, menos. Vamos ver se a galera vai saber, inclusive, o que é isso daqui. Beleza? Vamos ver. Isso aqui, inclusive, está muito aplicado, é muito aplicado na biologia, tá? Vamos lá, então, ó. CaCO3. Vamos estudar aqui quais serão os NOx de cada um desses elementos. Bora lá. Professor, como é que eu vou começar a resolver? O elemento central é sempre o último a descobrir, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. É sempre o último. Vamos sempre começar pelas bordas. Por exemplo, o Ca, que é o cálcio. Peguem a tabela periódica. O cálcio faz parte de qual família? 1A. Muito bem. Então, ele tem NOx quanto? Mais 1. Muito bem. Botei aqui em cima mais um. Todo mundo entendeu isso? Ó? O NOx ele é mais um. Não, o cálcio é 2, não, Gil? Perdão. É 2, né? Perdão, verdade. Eu Não é olhei isso? errado. Que é Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão, ó. Casou. Ca, tá vendo? Pronto, agora o oxigênio tem NOx quanto? -2. Muito bem, -2. Bora lá. Eu não sei qual é o NOx do carbono. Quando eu não sei de uma coisa, na matemática eu chamo de quê? De X. Muito bem. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Quando eu somar esses NOx aqui, tem que dar quanto a soma do NOx de uma molécula? 0. 0. Então, vamos lá. Olha, eu só tenho um cálcio. Então, vai ficar 1, porque eu sempre tenho que pegar a quantidade de átomos, certo? Olha, é só um cálcio, cada um tem 2, então bota 2. Mais o nosso carbono, que também só tem um aqui, né? Porque o índice de baixo vai me dizer, fica só o X. Contudo, todavia, entretanto, cada oxigênio tem -2, mas eu tenho quantos oxigênios na molécula? 3. Então, tem que fazer assim, gente, ó, 3 vezes -2, tá vendo? Porque tem que ter a quantidade, a molécula inteira. Aí, isso tudo aqui vai ser igual a 0, porque o NOx está a molécula. Diz todo mundo entendeu essa forma de armar aqui?
Daqui a pouco a gente tem mais, viu? Vamos fazer mais. Não se preocupem, não. Viu? Bora lá. Daqui a pouco Peraí, viu, Jéssica? Vamos terminar essa daqui e a gente faz a segunda. Aí eu tenho certeza que você vai entender de boa. Vamos lá para resolver essa equaçãozinha. Ó. Fica 2 mais x, 3 vezes menos 2 dá quanto? Menos 6, né? Menos 6. Muito bem. 2 menos 6. Menos 4. Muito bem. Tudo isso igual a zero. Deixa só o x no lado da igualdade, que é o que eu quero encontrar, que é o NOx do carbono. Mais 4. X igual a 4. Muito bem. Ou seja, o NOx do carbono é mais 4. Já encontramos o NOx no nosso elemento central. Quando a gente estiver estudando a parte de ácido, vocês vão ver que para nomear a nomenclatura de um ácido, precisa saber calcular esse NOx. Bora lá para as pessoas que não entenderam, beleza? Vou fazer ainda essa daqui, ó. Vamos lá para a gente fazer. Pronto, deixa eu botar outro exemplo aqui, ó. H2CO3, beleza? Vamos lá, H2CO3. O hidrogênio tem NOx quanto? Tem NOx fixo quase de quanto? Nas situações. Qual vai ser o NOx fixo dele? Mais 1, muito bem. Então, botei aqui, ó. Tá vendo, Jéssica? O elemento central é o único que eu faço. É o último que eu faço. Já o oxigênio, qual é o NOx dele, Jéssica? Menos 2, muito bem. Ó, a gente não sabe qual é o NOx do carbono nesse caso. Então, quando eu não sei, eu chamo de quê? Quando eu não sei, Jéssica? Muito bem, X. Agora a gente vai ter, Jéssica, que armar isso aqui. Porque a soma desses NOx tem que dar 0. Mas veja, olha só. Cada hidrogênio tem 1, mas na molécula tu tem quantos hidrogênios? 2. Então tu precisa, Jéssica, se ligar nisso, ó, porque tem que ficar 2 vezes 1, que tem que multiplicar. Porque tu vai ter 2 hidrogênios. Então cada hidrogênio tem mais 1. Então no final, cada hidrogênio, só de hidrogênio, a gente vai ter um NOx de mais 2. Tu entendeu isso agora? Porque tem que ser da molécula completa. Então você precisa levar em consideração por quantos átomos tem de cada um. Agora veja, o carbono, tu tem quantos carbonos na molécula? 1. Aí cada carbono eu estou dizendo que tem X. Então vai ficar simplesmente 1 vezes X é o próprio X. Já aqui, Jéssica, de oxigênio, vai ficar como o oxigênio? É isso que eu consigo dizer, ó. Tenho 3 oxigênios, cada oxigênio tem menos 2. Muito bem, que no final vai dar quanto? Menos 6. Muito bem. Aí isso tudo tem que dar quanto, Jéssica, se é uma molécula neutra? 0, tá vendo? Então fica x, 2 com menos 6 dá menos 4 igual a 0. X é igual a 4. Mais 4, vou até botar só, mais 4. Captou agora a informação? Deu, né, para entender agora? Pagar, viu? Muito bem. Agora todas as peças se encaixaram. Quando se encaixa é uma delícia, né, velho? Meu Deus do céu, cara. Velho, química é vida e acabou. Agora vamos responder essa daqui, gente, ó. Atenção, Miguel, toda vez que tu tiver parêntese e número fora, tem que fazer a distributiva, igual você faz com matemática, ó. Tá vendo esses dois? Ele vai multiplicar todos esses caras, mas é preciso, professor? É preciso. Porque senão você vai se embananar. Então vamos lá, fazendo ali a distributiva, quem se arrisca a dizer como é que vai ficar? No caso já do S e do O, né? Isso? Isso, é porque só eles dois estão dentro do parênteses, então o 2 só vai trabalhar com eles. O alumínio, Ó, 6. muito bem, S2, ó, 6, porque é só multiplicar. Aqui embaixo é a mesma coisa T1, já que não está aparecendo. Então fica 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Agora vamos para a gente poder fazer aqui os NOx. Qual é o NOx do alumínio? Mais 3. Muito bem, mais 3. NOx do oxigênio? Menos 2. O enxofre eu não sei, então chama de quê? De X. Muito bem, agora vamos armar. Vamos aqui para a gente armar. Cada alumínio tem mais 3, mas eu tenho quantos alumínios? Mais 6. Muito bem, eu tenho 2, então fica mais 6. Muito bem, tá vendo? Ó? Porque tem que multiplicar, 2 vezes 3 dá 6. Aí, mais cada enxofre tem X, mas eu tenho quantos enxofres?
2x. 2. Muito bem, então fica 2x. Já o oxigênio tem um 6. Cada oxigênio tem menos 2, quanto é que dá? Menos Menos 12. Aí esse somatório tem que dar quanto? 0. 0, muito bem. Então vai ficar como aqui, Miguel? Me ajuda aqui, a gente vai resolver. Vamos resolver juntos. Fica 2x, esses dois aqui. E 2x igual a... menos 6 Isso. mais... não tem mais não. Não. Aí 2x dá quanto? Mais 6? Isso. Então o x vai ser quanto no final? 6 dividido por 2. X igual a 3. Isso. Muito bem, tá vendo? Então já descobrimos qual vai ser o NOx do enxofre. A gente então tem agora o NOx do alumínio, tem o NOx do oxigênio, tem o NOx do enxofre nesse caso. E aí, gente, tranquilo até então? Se sim, façam essa daqui, ó. E me digam quanto é que dá, por favor. Tá pronto, façam o dessa daqui. CaClO3. Aqui é Cl de cloro, viu, ó? Deixa eu até mudar aqui, ó. Tá bom? Para vocês poderem não se enganar. Nas Oi. questões Enem, ele dá o valor do NOx ou normalmente a gente tem que saber? Tem que saber, Assim, eu Miguel. sei que não é bom, né, contar com a sorte, mas tem que saber. Tem que saber, Miguelzinho. Tem que saber, pelo menos desses que são fixos. Tranquilo? Pronto, olha, Gabi disse que já fez. Gabi, vai fazendo dessas duas moléculas, desses dois íons aqui também, e vê se tu lembra a questão do íon que eu falei lá atrás, viu? Fazendo. Também já fez? Tá show, viu, Gabi? C10. Vamos lá, terminem aí e me digam quanto é que dá cada um. É massa, né, Gabizinha? Esse assunto é fantástico, velho. Fantástico, fantástico, fantástico. Ô, Fabrício, nesse Oh, grupo aí ficaria 1 vezes 2. É isso? é isso aqui. Tá bem. Beleza? Não, mas eu tô falando em relação ao NOx, porque o NOx dele é 1, mas é isso, menos 1. Aí eu multiplicaria por 2, já que ele vai ficar. Isso. Tá bem. Perfeito. Pronto, tá, gente? Deixa eu dar vou corrigir, porque a gente terminando aqui, eu já vou partir para oxidação e redução, tá? Que eu preciso ver com vocês hoje, por conta da lista que vai exigir de vocês. Beleza? Vou lá, aí quem não fez, calma aí, depois faz. Vai ter bastante questão para fazer em casa, então fiquem tranquilos. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer, velho, é a distributiva, tá? Então fica CaCl2O6. Vou sempre querer saber o elemento central, então não faz elemento central. Isso aí, Gil, muito bem. Olha, cálcio faz parte da segunda família, concordam comigo? Então, o cálcio vai dar mais 2. Já o oxigênio, ele é menos 2. O cloro, eu não sei, vou chamar de X. Então, vai ficar assim, dessa forma. Ó, 2. Aqui eu só tenho 1, então vai ficar o próprio 2 mais 2x menos 12 igual a zero, porque eu estou considerando a molécula neutra. 2 com 12, isso aqui vai dar menos 10.
Deixa eu corrigir. Menos 10 igual a zero. Portanto, 2x é 10 positivo, portanto, x vai dar mais 5, tá vendo? Ó? Então, o cloro, nesse caso, ele vai ter NOx mais 5. Porque é sempre o elemento do meio. O elemento central é que eu vou querer saber o NOx dele. Agora, aqui, gente, tem que tomar cuidado no seguinte, tá? Porque agora, nesse caso, você tem o íon. Então, o íon, o NOx vai ser já igual, olha, a carga que está ali em cima, que nesse caso vai ser menos 1. Ou seja, ó, o NOx do oxigênio eu sei que cada um vale menos 2. O do manganês eu não sei, eu vou chamar de X. Tá vendo? Então veja como é que vai ficar isso. Ó, o manganês é X e a gente vai juntar, olha, com 4 oxigênios, cada um dá menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, com menos 8, isso vai ter que dar não zero mais, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Porque não é zero. Eu já tinha falado para vocês que quando eu tenho o íon, olha, se liga aqui, ó, que eu já tinha falado, viu? Para íons, vai ser sempre o valor da carga. Beleza? Aí a gente fala do monoatômico, mas para o di, para o triatômico, vai ser do mesmo jeito, tá? Vai ser a carga que está aqui em cima. Eu já deixei para ver se vocês iam se ligar nisso. Então, nesse caso, esse NOx não tem que dar zero, tem que dar menos 1, porque é a carga que está aqui em cima, ó, tá vendo? Ah, professor, então se eu tivesse um menos 2, seria menos 2? É. Se eu tivesse um mais 4, seria mais 4 NOx? É. Beleza? Aí vai ficar desse jeito, ó. E vai ser igual a menos 1 mais 8, portanto, o X aqui vai ser mais 7. Como esperado, né? O manganês aqui com um número de oxidação bem alto. Aí, já que agora, nesse cara aqui, quanto é que vai ser o NOx dessa molécula? Alguém diz aí? Todas já de cara? Aqui, ó. Não, essa daqui não vai Ah, ser menos 1. perdão, menos 1. Pronto, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Cada hidrogênio tem mais 1, cada oxigênio tem menos 2, o carbono tem X. Então, fica 1 mais X menos 3 vezes 2, 6. Isso aqui tem que dar menos 1, tá vendo? Porque você tem um íon. Aí vai ficar X menos 5 igual a menos 1. X é igual a menos 1 mais 5, portanto, X é 4. Melhor, mais 4. Beleza? Tá pronto, tá feito. Ó, aí vão ficar com bastante questões para fazer em casa, tá? Mas terminando essa parte, tirem print rapidinho para a gente poder entrar em oxidação e redução. É bem pequenininha, tá, gente? A oxidação e redução é minúsculo. Mas eu quero passar para vocês porque eu preciso que vocês vejam isso para conseguirem fazer a lista bem, tá certo? E quem está entrando agora, tipo Miguel, se dividir aí para conseguir fazer essas listas o quanto antes, as anteriores, as passadas, tá, Miguel? São importantes. Aí vamos lá para a gente ver agora oxidação e redução, principalmente a diferença. Opa. Pronto, deixa eu botar aqui, apagar. Oxidação e redução. Que a gente até já meio que falou lá atrás, tá? O que é que significa cada um, beleza? Bora lá, gente. Quando eu estou falando de oxidação, eu estou falando do quê? De perda ou de ganho de elétron? Perda. Muito bem, gente. Então, oxidação significa para a gente aqui, significa na química, perder elétrons. Então, é perda de elétrons. Vocês percebiam o quê? Que toda vez que ele perdia elétrons, o NOx ficava positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, vejam, para que ocorra a oxidação, você vai precisar, na verdade, não é nem tanto do positivo, mas vejam só, a gente vai conseguir numa reação identificar a oxidação quando ele está muito positivo ou quando ele está mais próximo de positivo. Ou seja, na oxidação, gente, vai haver perda de elétrons, automaticamente a gente pode dizer que vai haver um aumento do NOx. Então, veja, numa reação, quando eu for calcular o NOx de cada um dos elementos e eu perceber que um deles aumentou o NOx, então se aumentou o NOx é porque ele sofreu oxidação. Inclusive, gente, sofrer oxidação significa perder massa. Ó. Perder massa. Então, vejam,
Quando eu tenho um metal, tipo um ferro, por exemplo, que sofreu oxidação, se eu tirar aquele ferrugem lá dele e for pesar, você vai perceber que ele vai estar mais leve, porque ele oxidou, ou seja, ele perdeu elétrons, então ele perdeu massa também, beleza? Já quando eu tenho redução é o contrário, gente. Cuidado que a química é meio confusa mesmo, tá? Então, quando eu estiver falando de redução, eu estou falando de que mesmo que Letícia tinha falado pra gente? Redução é o quê? Perda ou ganho de elétrons? Ganhar, muito bem, ó, tá vendo? Olha, ganho de elétrons. Então aqui ele vai ganhar elétrons. Então, gente, se você ganhou elétrons, o NOx ele tem que aumentar ou diminuir, ó. Diminuir. Então, diminuição de elétrons. Beleza? E aqui tem que lembrar, se está ganhando elétrons, o que é que vai acontecer? Pronto, não é, Gil? É pela massa, não é, Gil? Muito mais, né? Porque agora, Gil, na redução, como ele está ganhando elétrons, a massa de qualquer molécula, de qualquer átomo, vai ser composto basicamente do seu somatório, né? Então você vai somar tudo, basicamente. Soma próton, soma nêutron. A gente costuma dizer no ensino médio que tira os elétrons, mas na verdade não é. O elétron, mesmo sendo levinho, ele vai fazer uma diferença. Aí, veja, se ele tá... Oi. É diminuição do NOx, não? Cadê? Eita, diminuição do NOx, verdade. Eu botei de elétrons, não foi? Valeu, Amandinha. Pronto, agora sim. Diminuição do NOx. Aí, na redução, eu vou ter ganho de massa. Ó. Tá vendo? Eu vou ter que ter ganho de massa. Tranquilo, gente? Ah, professor, agora como é que eu vou saber, tipo, que nenhuma reação uma criatura vai perder ou vai ganhar? Simples, vamos supor que eu tivesse aqui, gente, ó, inclusive, deixa eu mostrar para vocês, porque vocês vão ver muito isso, ó, que a gente chama de semi-reação, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? A gente vai chamar de semi-reação. Vejam só o que é que eu vou escrever aqui, ó. Eu vou dizer para vocês que eu tinha o ferro, beleza? E aí, esse ferro, ele se tornou Fe2+. E aqui eu coloquei 2 elétrons. Vamos lá, me digam aí. O ferro, inicialmente, ele estava simples, né? Então, quanto é que era o NOx dele aqui? 0. 0, muito bem. Ele saiu de NOx 0 para NOx quanto, hein? Mais 2. Eita, então o que foi que aconteceu com o NOx? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, se aumentou, o ferro sofreu o quê? Oxidação ou redução? Oxidação. Muito bem, tá vendo? Ó, ele sofreu oxidação. Ó, ele sofreu oxidação. Já nesse caso aqui, que se eu botasse, olha, assim, ó, O2, tá, mais 4 elétrons, isso aqui vai se tornar 2, O menos 2. Vamos lá. Nessa semi... Gente, eu chamo de semi-reação porque você vai ter os elétrons na equação. Toda vez que os elétrons estiverem na reação, a gente vai dizer que isso aqui é uma semi-reação, viu? Ó. Então, se tem elétrons, é porque, ó, se tem os elétrons na equação, é porque isso aqui é uma semi-reação. Isso, tem algum... Oi. Acho que eu não vou saber dizer direitinho, mas quando tá de um lado é redução. E quando o elétron está de um lado, né, significa redução. Isso, é isso mesmo, Amandinha. Perfeito, bem lembrado. Comento isso já já, beleza? Vamos só identificar aqui, Amandinha. Nesse caso aqui, o oxigênio, ele tá simples, que ele é O2. Então, gente, qual vai ser o NOx dele? 0. 0, muito bem. Aí, do outro lado, para quanto é que foi o NOx dele? Menos 2. Aumentou ou diminuiu o NOx? Diminuiu. Pronto, muito bem. No caso que o NOx aumentou, houve oxidação. Nesse caso aqui, que o NOx ele diminuiu, vai acontecer o quê? O que é que acontece quando o NOx diminui? Reduz. Muito bem, redução. Então, aprendemos aqui a identificar, tá vendo? Aí a Amanda comentou sobre onde tem, né,
a gente vai olhar para o seguinte, ó, vejam. Toda vez que o elétron estiver depois da seta, ó, a seta aqui, tá depois da seta. Quando tiver depois da seta, oxidou. Se o elétron tiver antes da seta, reduziu. Porque ele está ganhando elétron. Tá vendo? Tá ganhando elétron. Beleza? Isso deu para entender isso, gente? Sim ou não? Sim. Muito bem. Massa. Aí agora deixa eu só dividir aqui para a gente poder aprender os conceitos de agente oxidante e agente redutor, para eu poder liberar vocês. Beleza? Ó, vamos aqui para a gente ver agente oxidante. Agente oxidante. Gente, porque vejam, sempre vai acontecer o seguinte, numa reação de oxirredução, sempre vai, para que exista, para que aconteça a oxidação, Delgado, para que aconteça a oxidação, a gente precisa ter redução ao mesmo tempo, porque elas são o que a gente chama de reações complementares. Então, uma, Miguel, não vai existir sem a outra, tá entendendo, Letícia? Então, uma vai depender da outra. Então, se há alguém reduzindo, é porque há alguém que está oxidando. Então, vejam, quando a gente fala de agente oxidante, olha, agente oxidante. O agente na redação que vocês aprendem, qual é o papel do agente? O que é que o agente na conclusão faz? É o que vai fazer a ação. Muito bem, tá vendo? É o que faz a Solucionar ação. o problema. Não é isso, vai solucionar o problema. Ou seja, Gil, ele vai tornar possível alguma coisa, não é isso? Não é isso? Ele torna possível alguma coisa acontecer. Exatamente. Muito bem. Então, agente oxidante. Então, ele está tornando possível o quê? A oxidação, não é isso? Muito bem. Então, ele torna possível. Então, nesse caso, o agente oxidante, ele causa o quê? O que é que ele causa? Ó. O ganho de elétrons? Isso, no caso, a perda, porque ele vai causar, ou seja, porque agente não é quem faz alguma coisa, se ele é agente oxidante, ele está fazendo o quê? Ele está, no caso, ele está causando uma oxidação. Já, se ele está causando oxidação, é porque ele está sofrendo o quê? Redução, ele tá pegando os elétrons para ele. Perfeito, é isso, tá vendo? Ó? Então, veja, na redação a gente sabe que na proposta de intervenção, o agente vai ser quem vai tornar possível alguma coisa. Então, agente oxidante, ele torna possível acontecer a oxidação. Se ele está fazendo alguém ser oxidado, é porque ele está reduzindo. Porque ele está fazendo alguém perder para ele poder ganhar. Ou seja, o agente oxidante, se liguem, o agente oxidante vai ser quem reduz, ou seja, ele vai causar oxidação na outra espécie. Ele vai sofrer redução. Então, agente oxidante reduz. Vou até botar embaixo ainda assim, viu? Ó. Agente oxidante, ele reduz. Então, é ele que ganha o elétron, ele faz o outro perder, porque ele é um agente que está tornando possível alguma coisa. Já, seguindo essa mesma linha de pensamento, o agente redutor, ele vai causar, ele vai permitir o quê na reação? A redução. Muito bem, então ele vai causar a redução. Deixa eu botar de branco, ó. Ele causa. Então, se ele causa a redução em outra pessoa, o que é que ele sofre, Gil? Oxidação. Muito bem. Eita, eles estão top, viu? Ô, mano, massa demais. Oxidação. Então, agente redutor, ele oxida. Pronto, agente redutor oxida. Posso passar aqui rapidinho, só para eu poder botar um exemplo numa equação, para vocês entenderem bem isso aqui? Pode, né? Pronto. Assim que terminar, eu já vou transformar isso aqui em PDF e vou mandar lá, só por precaução, tá? Por segurança. Vamos supor que eu botasse essa reação aqui, gente, ó.
4Fe mais 6H2O mais 3O2, só que inclusive é um processo bem importante, daqui a pouco eu explico para vocês, vai dar 4Fe3 OH3, beleza, vai dar isso. Tranquilo. Vamos ver aqui, toda vez que vocês pegarem uma equação, vocês já vão verificar o NOx dela, certo? O NOx de cada elemento. Bora lá. O ferro, qual é o NOx dele aqui? Dessa forma que ele tá. 0. 0, porque ele é substância simples. Bora lá. H2O. O oxigênio vale quanto? O oxigênio. -2. Muito bem. E o hidrogênio? Mais 1. Mais 2. Isso, muito bem, tá vendo? Aí vai ficar mais, vou botar só mais um, tá? Porque eu vou botar de cada um. Aqui, esse oxigênio vai ter quanto? O oxigênio sozinho? 0, muito bem. Ah, meu Agora, Deus. bora fazer o da molécula aqui, ó, Fe3 OH3. Deixa eu, inclusive, gente, mostrar aqui um macete para vocês. Vocês estão vendo quando tiver número nos dois elementos, vocês só fazem assim, ó. Trocado. Tá vendo? Se vocês quiserem, mas se não, pode fazer como a gente já aprendeu, ó. Fe3, aí abre parêntese, OH3. Quando tiver parêntese, qual é o primeiro passo? Rapidinho. Multiplicar. Muito bem, como é que fica aqui? Fe3, H3. O3H3, muito bem. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, viu? Aqui a gente tem, inclusive, prestar atenção nisso daqui, ó. Vamos lá. O Não, deixa eu até mostrar uma outra coisa para vocês, gente, ó, porque aqui eu tenho, na verdade, a presença de uma danada de uma hidroxila. Seria isso mesmo, Abi, mas, ó, toda vez que vocês virem hidroxila é OH, eu até mostrei para vocês lá atrás, é que eu pensei que eu não tivesse mostrado, mas eu mostrei na parte de polaridade, viu? O O3, gente, ele já tem por regra, olha, o NOx -1, tá? Já é por regra o NOx dele sendo -1. Beleza? Porque notem aqui, ó, o oxigênio tem -2 e cada hidrogênio tem +1. Aí quando você fizer o da molécula, vai ter que dar -1, né, o NOx. Beleza? Então aqui tem -1, ó. Tá vendo? Para poder dar 0, vamos chamar isso aqui de X, por exemplo. Então ficaria 3x, porque eu tenho 3 ferros, mais 3 vezes 1, porque eu tenho 3 hidroxilas. Isso tudo teria que tecnicamente dar 0. 3x, desculpa, aqui é -1. 3x menos 3 igual a 0. 3x daria 3 positivo, o x dá 1. Ó. Tá vendo? O x tecnicamente daria 1. Então, vou botar aqui, tá certo? Ó, que o ferro ele vai ter NOx mais 1. Enquanto esse outro aqui tem NOx -1. Beleza? Que aqui seria tecnicamente -2 e aqui seria +1. Todo mundo entendeu isso daqui? Digam aí, senão eu faço de novo isso aqui. Deu, né? Deu beleza, deu para acompanhar. Agora, vamos aqui para a gente estudar. Olha, vamos aqui para a gente estudar cada um desses NOx aqui, ó. O que foi que aconteceu com o ferro, velho? O ferro saiu de 0 e foi para quanto aqui o ferro? Ó. Foi para +1. Ele aumentou e oxidou. Muito bem, vamos lá. O NOx aumentou. Então, se o NOx aumentou, foi o que aconteceu com ele? Ele oxidou. Muito bem, ó. Oxidou. Vem cá, se ele sofreu oxidação, que tipo de agente ele é? Qual é o que sofre oxidação? Muito bem, então o ferro é o agente redutor. Tá vendo? Pronto. Agora vamos lá. O hidrogênio não mudou nada, continuou -1, foi -1. Agora olha o oxigênio aqui. O oxigênio ele foi de 0 para quanto aqui, ó? -2, não foi? Aí o que aconteceu com o NOx dele?
Diminuiu, reduziu. Muito bem, tá vendo, gente? Olha, então vejam aqui, ó, daqui para cá, ó, o NOx caiu. Se o NOx caiu, é porque ele reduziu. Se ele reduziu, se ele sofreu redução, ele é o agente o quê? Oxidante. Muito bem, oxidante. Tá vendo? A gente já sabe quem é. O agente redutor e o agente oxidante. Já sabe identificar de boa. Tá vendo? Aí vamos supor que ele tenha um dado, ó, aqui, ó, pronto. Foram essas duas semi-reações, certo? Vamos supor que ele deu essas semi-reações. Inclusive, gente, aqui é o ferrugem, tá? Ó, vocês percebem que se o ferro oxidou é porque ele perdeu massa, é o que acontece. Porque o ferro ele é corroído. Nesse processo de corrosão, ele vai perder massa, tá vendo? Porque isso aqui é o ferrugem, o que a gente conhece como ferrugem, beleza? Mistura ferro, água e ar é oxidação, na seta. Ferrugem. Agora, gente, vamos supor que ele tenha dado aqui essas duas semi-reações. Olha, Fe se tornando Fe3 mais 3 elétrons. Ou eu botei Fe2, deixa eu ver. Ah, não, eu botei 2. Então, deixa eu botar aqui 2 mais. Pronto, melhor, tá? E vou botar aqui o outro, ó. O2 mais 4 elétrons. Espera aí, viu, gente? O2 mais 4 elétrons, resultando em 2 O menos 2. Beleza? Ó, vou botar isso daqui, ó. Deixa eu só conferir. É isso mesmo, muito bem. Vamos, ó, isso daqui, gente, é uma semi-reação. Mas isso daqui vai ser semi-reação de quê? Vamos lá. O que é que está acontecendo com o NOx do ferro aqui, ó? Nesse caso, gente. O que é que está acontecendo com o NOx? Está diminuindo ou está aumentando? Reduzindo. Pronto, nesse caso, não, peraí, o que é que está acontecendo? O NOx desse aqui era 0, né? Era no começo, foi de 0 para quanto? Ah, Para 2. Aumentou ou diminuiu? aumentou. Então significa que o ferro aqui sofreu o quê? Redução ou oxidação? Oxidação. Então aqui é uma semi-reação, Gil, de oxidação. Deu para entender isso? Ó, é uma semi-reação de oxidação. Aqui de baixo vai ser o quê? Semi-reação de quê? De redução. Muito bem, semi-reação de redução. Tá vendo? Vamos supor que eu queira a reação ou a equação de oxirredução. É possível, professor? É. Para que haja ela, é preciso a gente fazer o seguinte. Quantos elétrons a gente tem desse lado aqui? Não são 4? A gente tem na de cima 2. Esses elétrons precisam estar iguais para eles poderem se cortar. Porque, vejam, essas setas são como se fossem igualdades. Então, é tipo assim, aqui eu tenho de um lado da igualdade, aqui eu tenho do outro lado da igualdade, tá vendo? É um sistema de equações, como a gente resolve um sistema. Para que eu tenha 4 elétrons nessa equação, eu preciso multiplicar essa equação por quanto? Para que eu tenha 4? 2. 2, tá vendo? Então, eu vou multiplicar. Aí, multiplicando por 2 fica assim, né? Ó, se liga, tem que multiplicar por todo mundo. O 2 vem para cá, para frente do ferro, então fica 2 ferros. Ficam mais 2 íons de ferro, 2 mais 4 elétrons. Já o de baixo fica O2 mais 4 elétrons. Isso tudo resultando em 2 íons de oxigênio. Aí agora vai ficar assim, gente, olha. 4 elétrons de um lado, 4 elétrons de outro. Cortei. Só sobrou quem, gente? Então, quem foi que sobrou antes da igualdade? Que tá aqui. Antes da igualdade. Quem foi que sobrou? Qual foi a espécie que sobrou da equação de cima? O Fe. Então, O sobraram 2. oxigênio e o Fe. Muito bem, sobraram 2 ferros mais um oxigênio. E do outro lado da igualdade, do outro lado da seta, sobrou quem? Ferro 2 mais. Isso. 2 menos. 2O menos. Ah, Muito você bem. entendeu? 2O menos 2, não é isso? Pronto, isso daqui é a equação de
redução. Aí vocês conseguem saber quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Beleza? Tá, não tá? É desse jeito, meu filho. Mas é pra acordar, meu filho, mas menino. Mas é isso, gente. Estão liberados, tá? Desculpem passar esse tempo a mais, mas eu precisava, beleza? Então é isso. Lista vai estar no Classroom agora para liberar vocês. Liga aí, Miguel. Para saber o NOx, no caso de alguns elementos, precisa ter visto a aula de tabela, né? É, Miguel, porque você precisa saber se encontrar nessa tabela, tipo, Uhum. tem que saber quais são todas as famílias, as características, beleza? Na minha concepção, é a mais importante. É Meu Deus, a aula de tabela periódica. Foi a aula que Beleza?